Olá, tudo bom? Bem-vindos ao canal novamente, para quem já é conhecido, e seja bem-vindo quem está chegando pela primeira vez. Para os que conhecem e para os que não conhecem, geralmente eu trago na série mostrando as coleções, eu trago quadrinhos, trago bonecos, trago carrinhos, e hoje eu decidi mostrar a minha estante. Uma estante que nós fizemos aqui em casa depois da reforma, aproveitando uma quina de parede que tinha formado um U. Aí eu ficava olhando para ela e pensava, putz, isso rende uma bela estante, rende a biblioteca. E aí eu comprei esses pedaços de madeira aqui, essas tábuas. Cada tábua dessas pesa mais ou menos 20 quilos e mede 1,32. E montamos ela, eu e minha esposa, a Zônia Deralba, e começamos a colocar os nossos livros. A altura ficou mais ou menos 2,40 ali na última. Ficou tão alta que, enfim, não deu para colocar livro. Mas coloquei essa cabeça de índio feita por um sobrinho da Dona Leide Raposo, um artesão roraimense, e esse pescador feito pelo Marcelo Tito, que hoje se dedica mais à área de medicina do que à área artística. Enfim, hoje a ideia é falar da minha coleção de autores roraimenses, de autores de Roraima, de pessoas que já moraram em Roraima, de pessoas que moram em Roraima, que é essa estante aqui. Toda essa estante aqui no meio. E aí no futuro eu quero falar da minha coleção de material, essa parte aqui, que é quadrinhos, histórias em quadrinhos, fora Marvel, fora DC. Certinho? Então é isso. Fica aí que agora vou me aproximar mais e vamos começar a nossa jornada pela minha coleção e da minha esposa, tudo junto agora, de autores de Roraima. Bem, vamos começar o passeio, né? Para não ser imensamente longo o vídeo, já que é muito material e nem sempre consigo acompanhar tudo, eu vou basicamente falar o nome do autor, alguma curiosidade e passar para a próxima obra. Aí eu começo com o livro Roraima História Geral, de Adair J. Santos, do meu falecido sogro, morreu em 2018. E é um livro muito bacana que ele lançou, acho que em 2015, mais ou menos, 2016. Olha ele aqui. Seu Adair J. Santos escreveu, acho que 3 ou 4 livros. Um desses livros, por sinal, é um livro que, antes de conhecê-lo, tornou-se o livro guia da minha vida nos estudos. Tem esse aqui, tem esse outro aqui, História da Livre Iniciativa. Foi editado pelo FEComércio. Esse livro é bem bacana. E esse aqui de quando é? Nossa, tem a data aqui fácil. Não tem a data fácil. 2004. 2004. Esse livro aqui. O Objetivo de Todo Jovem Vencer. Eu li esse livro, um pedaço dele, pela mão do Efraim. O Efraim tinha esse livro. O Efraim foi um cara que foi morar no Maranhão. E eu gravei esse trechinho bem aqui, onde o seu Adair falava do que o ideal para o estudante era estudar muito de segunda a sexta e descansar sábados, domingos e feriados, né? Dedicando esse tempo ao lazer, enfim, ao descansar. E eu levei isso para a vida inteira. Foi o que me guiou no ensino médio, foi o que me guiou na universidade. Estudava muito, muito durante a semana e aí eu, até hoje, fiz jornalismo, fiz a sociologia, fiz a pós, estou fazendo mestrado sempre com essa base, estudar muito de segunda a sexta-feira e descansar finais de semana e feriados. Bem, na sequência tem Contos de Amor, Contos de Dor, Sentimentais e Trágicos. É um livro dos anos 80, da dona Nene Macage. Anos 80? Na verdade, eu não sei se é dos anos 80. Dona Nene Macage é o pilar base da literatura roraimense. Os estudos apontam que foi com ela que começamos a publicar por aqui. E aí tem Exaltação ao Verde, também Terra, Água e Pesca, o Romance do Baixo Rio Branco. Esses livros aqui foram uma herança do seu Adair pra gente, né?
Zanier. Esse aqui é de 85. Olha aqui, Dona Nenê Macage. Dona Nenê é o nome dá nome ao Palácio de Cultura aqui do estado de Roraima. 85, esse é autógrafo. E esse aqui, Mulher de Garimpo, o livro polêmico, o livro que as pessoas amam e odeiam, mesmo sem nunca terem lido. E algumas amam mesmo tendo lido. Mulher do Garimpo, romance do extremo sertão norte do Amazonas, que foi editado Foi editado no Amazonas, se eu não me engano. Cadê? Aqui. Composto e impresso na oficina gráfica da imprensa oficial de Manaus, Amazonas, no governo de Enoque da Silva Reis. Nenê Macage. Depois, nos anos 90, não, nos anos 2000, ele foi relançado pelos filhos, pelo filho, né? Já teve outro relançamento, mas ele era bem raro. Loretta Emily, Mulher entre Três Culturas, é de uma senhora ítalo-brasileira educada pelo Zé Mami. Dona Loretta lançou esse livro, foi embora, e ano passado, ou esse ano, ela passou por aqui novamente. É um livro de poesia, lançado nos anos 90, salvo engano. Aliás, salvo engano não, vamos ver agora. Não me engano... exatamente. 1992. Impresso em São Paulo pela editora Edicom. Esse aqui já foi. Esses aqui são os mais antigos, né? Tem esse livro aqui do Devair Fiorotti com o Jair Isbel, que é artista plástico, Uriri, Nossa Terra, Nossa Floresta. O livro é um conto falando de um menino Yanomami que é levado por um garimpeiro. E aí, e temos aqui, os fanzines aceitando o verso. O único fanzine editado regularmente no estado de Roraima, editado pelo Marcelo Pérez desde 2012. Fanzine literário. Tenho várias obras publicadas aqui. Tem muitas edições repetidas, né? Estão vendo aqui. Desde 2012, Receita no Verso. Não sei como é que fico com tanto material do Marcelo. Receita no Verso. Vou abrir essa aqui pra ver se tem alguma coisa minha. Aqui, desde 2012, já são 52 colaboradores. Nesse aqui, olha aqui meu nome. Edgar Borges. Lima Coxi, Michel Salles, Nebro Show, Roberta Cruz, Zenida Araba, Zeca Preto. Aí o Marcelo publica um conto, geralmente um conto dele aqui no meio. Publico os textos do resto do pessoal por aqui. Bem legal, porque ele trata sempre de lançá-lo mensalmente. No nosso sarau, que a gente faz pelo coletivo Caimbé, ele já lançou várias vezes. Continuando, poesia, Sérgio Murilo, Eu em Versos. Livro que o Serginho lançou num financiamento colaborativo em 2017. Essa aqui é a nossa edição. Eternos Canibais, Desdouros, Últimas Linhas. Sérgio Murilo, Eu em Versos. O que temos aqui na sequência? Tá aí, Marcelo Pérez, O Desgaste do Tempo nos Dentes e Outras Histórias. Salvo engano, é o segundo livro do Marcelo. Tá aqui. Lançou seu primeiro livro em 2015 e desde 2012 é editor, declamador e designer do fanzine literário Receita no Verso. Um livro de contos bem bacana também. Vou pegar esses aqui que são pequenos pra gente passar eles numa solapada e depois arrumo isso aqui. Peraí, eu fiz assim. Eu fiz tudo que tem uma certa ordem. Isso aqui não tem nada a ver aqui. O livro do Marcelo, ainda se estivesse faltando pedaços, lançado junto com a cooperativa Máfia do Verso, cooperativa de escritores. Outro livro da cooperativa Máfia do Verso é o Pouco Verbo, de Sonifer Sec, livro de poesia esse aqui. Muitas poesias. Também pela Máfia do Verso, Amor para Quem Odeia, da poeta Elima Cuxi. Tem essa dedicatória. Parceiro mafioso, que a poesia nos traga prazer e garanta amor para quem odeia. 2013, Elima Cuxi. Muitas poesias.
Tem outro livro deles que é o do Roberto Mibielli e outro do Devair, que esses eu não sei onde eles estão. Esse livrinho aqui é um livro de Haikais, do poeta Eliakim Rufino, lançado em 2013. Esse aqui é super antigo, dos anos 90, Mário Carabarral, Pensamento, Luz da Humanidade, um livro de artigos. Essas paradas mais, digamos assim, buscando transcendência. Amor Roxo, por Manaus e Outras Histórias, da Débora Menezes. É de uma menina que morou um tempo aqui, trabalhando com o pessoal essas instituições que lidam com a migração. E ela fez o lançamento dela aqui. Nessa estante não tem somente livros de pessoas que moram em Roraima, mas de pessoas que passaram por Roraima. Livrinho da Silva, Aldenor Pimentel. Amigo Ed, obrigado pelo apoio de sempre. É um livro de contos, ele trabalha com a parada mais voltada, tipo uma metalinguística. Fala de literatura e de leitores também. Zaninha da Iralba. Esse aqui é o primeiro livro da poeta Zaninha da Iralba, lançado pela Cromos, Micropoemas. 2011, aliás, 2011. Ah, aquele livro do Eliakim de 2011 também. Não é de 2013, eu errei. Retira os versos, a estrada e a mocidade, retira as canções e o tempo, e ainda haverá saudade. Foi o primeiro livro da Zaninha. Repoetizando, também pela Cromos. Um livro de pequenas poesias. Tem mais livros. Eu tentei organizar os livros pela sequência de escritores para facilitar a visualização das obras dos mesmos. Esse livro de Zaninha da Iralba nunca foi lançado, eu fiz. Ele lá participou do prêmio Miau de Literatura como livro participante, e aí os caras mandaram a boneca caso ela tivesse interesse em produzir. Ela não ganhou nesse prêmio. Se ela tivesse ganho, ela teria lançado esse livro. Então é um livro que não existe para o público. E aí tem Movimentos Inexatos, também de Zaninha da Iralba, livro de poesia. Poesia. Esse aqui é bem legal. Esse aqui é a boneca desse livro, a boneca da revisão. Quando chegou para eles mexerem nos livros, fazerem correções textuais, enfim. E tudo mais. Sabe o que estava errado aqui, ó. Numerações e coisas e tal. Carrossel Agalopado, de Zaninha da Iralba, editora Cartoneira. Capa de papelão. E impresso artesanalmente, montado todo artesanalmente, né? Costurado e tudo mais, com poesias mais de pegada nordestina, homenageando o Nordeste e sua terra natal. Palavras em preto e branco, também um livro de Zaninha da Iralba, que teve uma versão pocket, digamos assim, essa versão pocket, capas diferentes. Então, essas duas foram lançadas pela Cromos Editora. Esses são os livros de Zaninha da Iralba. Ah, tem mais um livro de Zaninha da Iralba, que é o Poesiazinha, um livro infantil. Ela é autora, ilustrações Edgar Borges Bisneto, que é o nosso filho. Sim, a Zaninha é minha esposa. Esposa querida. Tem mais coisas da Zaninha aqui. A Zaninha tem muito livro. Tem 6 ou 7 livros. Pétala de Despedida, Sementes Líricas de Zaninha da Iralba, pela Literacidade também do Pará. Outro livro de poemas de Zaninha da Iralba, que é essa moça bonita, bem aqui. Autora das obras Palavras em Preto e Branco, Repoetizando, Micropoemas, coleção Botar para Ler, de Cordéis, tem prêmios em várias áreas. Membro fundadora do coletivo Arte e Literatura Caimbé, um coletivo que nós temos desde 2009, dedicado a fazer ações na área literária. E aí, nós seguimos. O que temos aqui agora? Esse aqui é uma coletânea que tem um poema da Zaninha, um poema que ela ganhou, chamado Folhas. Eu deixei ele aqui para mostrar. Agora vamos para a parte da literatura de cordel.
Esse aqui é do Lindomar Bar. Vou chamar só ele de Bar, que é assim que eu chamo ele. Ele lançou assim, eu achei bonito. Li e deixei de volta no plástico porque achei bonita. É bom para conservar. Canto da Terra, nosso lixo de cada dia. Aí ainda por esse ele lançou a Messejana ontem, hoje e sempre. E lançou Roraima Terra que Amo. Todos por essa linha aqui, Canto da Terra. Só que o Bali produz muito mais coisa. Ele tem trocentos materiais que daqui a pouco vão aparecer aqui. Aqui tem mais 3 dele. FDP, a saga de um brasileiro. No formatinho mais... Desculpa, Bah. Dia Internacional da Mulher todo dia. Ser crente é literatura de cordel. Aí a gente vai fazer... agora é grande. Agora é tudo literatura de cordel. Deixa eu organizar isso aqui. Agora é tudo literatura de cordel. O Povo das Confianças, Otaniel Mendes de Souza. Terra Bendita, Otaniel Mendes de Souza. Vida de Cutião, vai ser o primeiro cordel que eu li do seu Otaniel. Aí eu chamava ele de seu Cutião, até decorar o nome dele. Eu sou muito ruim de nomes, aí eu fico chamando as pessoas de outras maneiras. O Mará Levada da Breca, também do seu Otaniel. Aqui é um cordel político, feito por quem, meu Deus? Não sei. É numa campanha nos anos 2000? 2000 alguma coisa já? Falando do candidato Luciano Castro. Haroldo Pinheiro, 2008, Encontro de Otomar com Santo Guerreiro. Acho que o Otomar morreu em 2007. O Otomar foi um governador do estado de Roraima, o primeiro governador. Haroldo Pinheiro também. E agora vem, mais um do Bar. Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Semana Nacional, repetidos. Nós somos o FRR em Cordel. Esse aqui é do Rodrigo, se não me engano. Deixa eu ver, Rodrigo Oliveira. Isso, Rodrigo de Oliveira. Rodrigo Oliveira. É um dos outros cordelistas aqui do estado. Aqui. 19ª Feira Estadual, feita pelo Evangelista Lima e Rodrigo de Oliveira. Zaninha da Iralba, Defensores do Reino do Quintal. Esse é um cordel do ano passado, 2018. Brincadeira de Criança. Pedido de Casamento, a Peleja de Caroso, com Chiquinha. Inspirado numa história familiar dela. Calango em A Revanche do Pipoca. É porque tem um calango número 1. Digamos, esse aqui seria como se fosse o número 2, a parte 2 da história. Brincadeira de Criança, Zaninha da Iralba. Brincadeira de Criança, repetido. Cirando das Rimas, também de Zaninha da Iralba. Cirando das Rimas. E aqui começa uma coleção que ela lançou alguns anos passados. Garimpo de Fronteira, O Encontro de Canimé com a Dona Ritinha. Raimundinho, Seu Raimundo e as Descobertas do Novo Mundo. Segunda edição. Tudo segunda edição. Mas eu guardei isso aqui porque tem a capa número 1. Aqui, Raimundinho, Seu Raimundo e as Descobertas de um Novo Mundo. A diferença de capas. Por isso que eu deixei separadas aqui. Deixa eles aqui. Mais um cordel que ela fez sobre o coletivo Caimbé. Falando de uma ação que nós fizemos em vários estados. Coletivo Caimbé, Coletivo Casa Pequena. Segunda edição. Santana o Cantador, falando do cantador nordestino Santana. Espetacular cantador. Casa Pequena, as duas capas. A edição número 1 e a edição número 2. Maria Varrimundo, segunda edição. E Maria Varrimundo, edição número 1. Esses edição número 1, ela lançou numa caixinha de papel, uma caixinha bem bonitinha. Rodrigo de Oliveira, Lavradeiro, colorido pelo meu filho, Edgarzinho, de 2010. O ET de São João da Baliza, também ilustrado, colorido pelo meu filho. O Raiz, o Caule e a Folha, um cordel da Botânica, 2012. O Código Macunaíma, ou o Encontro de Macunaíma com Mário de Andrade. Será que eu li correto? Macunaíma, isso, exatamente. O Lavrado e o Cordel, também do Rodrigo. Uma Breve História das Copaíbas, também do Rodrigo. É da série O Cordel para o Ensino de Ciências.
Etnobotânica aplicada à conservação da biodiversidade. Rodrigo, eu sou do Rodrigo. Cordel para a popularização, para o ensino e a popularização da ciência. O Rodrigo é professor da Aurora, os árvores da comunidade da Aurora, professor da UER, então ele é professor de botânica, né, na UER. Então ele é muito focado nisso aqui. Rio Tacutu, é o rio que separa Boa Vista, Roraima da Guiana. Do Carmo Souza, uma homenagem a Boa Vista, 2 exemplares. Poemas Insones e mais profético que poético, de uma dupla chamada Manati, Eco a Ecoa e Misha Eco a Ecoa. É uma pessoa que veio passar uns tempos aqui em Boa Vista e eles trabalhavam com essa coisa mais artesanal. Eu vou virar aqui o negócio e colocar uma luz porque está escurecendo já. Bem, voltamos aqui. Dessa vez eu vou mostrar as obras do seu Charuti, Alberto Francisco Charuti, um cordelista que não mora mais em Roraima, foi embora para o Ceará, para essa terra, há alguns 3 ou 4 anos já. O seu Charuti, eu vou mostrar as obras e vou falar um pouco de como a gente conheceu. Ele apareceu no nosso primeiro evento, em 2019, pelo coletivo Caimbé no Sarau. E aí ficou aparecendo, uma vez a gente tropeçou com ele na feira, onde ele trabalhava. Ele tinha essa banquinha na feira e tinha muitos... Esses cordéis todos ficavam pendurados lá. Bem, super gente boa, seu Charuti, uma gentileza de pessoa. E produzia muito, né? Produzia muito. Seu Charuti. Poema em proteção às mulheres em um país que não tem lei. A inocência de antigamente, a menina do gato preto, os milagres que Deus faz. Mas isso aqui é só parte do que ele tinha, porque ele produzia muito mais. Isso aqui é um material feito por alunos do curso de comunicação. Sou de Declamação Cineida Correia, produção Michel Salles, Praga do Egito. É um trabalho de conclusão de curso isso aqui. Uma reportagem em quadrinhos. Essas coisas que a gente vai ganhando na vida, né? Esse aqui é um cordelzinho. Na verdade, não. É tipo uma história em quadrinhos de um candidato político chamado Tomário Mota, que é senador por Roraima. E aqui ele falava um pouco da vida dele. Tudo mais. O que mais temos aqui? Orquídea Negra, 1991, exatamente. Primeira e única obra da Valdeísa Gomes, que era a jornalista policial da Folha de Boa Vista. Orquídea Negra é um livro que fala das dores de seus personagens, mãe e filha, blá, blá, blá. Fala da questão do vício, das drogas. E aí esse livro aqui é herança do meu avô, seu Edgar Borges, que minha avó me deu por esses dias. Minha avó também me deu esse livro aqui, Terra Sem Deus, de Júlio Neto, que foi adquirido pelo meu avô, seu Edgar. E esse Júlio Neto é um cara, era um militar que veio para cá nos anos 90 e morreu ano passado, em 2018. Lançou vários livros, morreu com 53 anos, super novo. Esse livro é de 83, essa assinatura, mas esse lançamento aqui, ele veio aqui nos anos 91, 92. Júlio Neto, com 2 T's. Olhares Poéticos, uma coletânea de alunos do IF Roraima, com vários meninos dessa nova geração de poetas. Alexandre, cadê os que sempre andam no sarau? Rander Frank, Andrea, Felipe Thiago. Esses continuam trabalhando com poesia, os demais eu não sei. Olhares Poéticos, O Caçador de Marimbondos, Afonso Rodrigues de Oliveira. Esse livro eu passei anos caçando. E aí, quando a gente desmontou as caixas, a gente descobriu que a Zani tinha ele dentro de umas caixas. E eu comecei a lê-lo. Crônicas divertidíssimas do seu Afonso Rodrigues de Oliveira, que lançou ano passado. E Deus criou o homem, Afonso Rodrigues, uma versão do Gênesis.
Versão do Gênesis feita pelo seu Afonso Rodrigues, que está morando agora em São Paulo, mas continua como articulista da Folha de Boa Vista, um jornal local. O Homem de Barlovento, Bruno Cláudio Carmatz, fala de um rapaz que se apaixona, vai passear na Venezuela, enfim, olha aqui o Bruno Cláudio. Jornalista e fotógrafo. Vive desde 1988 em Boa Vista. Já lançou vários livros. Esse livro aqui, inclusive, já foi referência do vestibular da Universidade Federal de Roraima. Tem outros livros do Bruno aqui que daqui a pouco vão aparecer. Hernandes Dantas, Sons, Imagens e Gestos. Hernandes é um representante da arte de Mucajaí, apesar de estar morando há muito tempo já em Boa Vista, mas é o cara que se diz, Poetas do Interior, Hernandes. Roraima, Fatos e Lendas, Antônio Ferreira de Souza, seu Ferreirinha, fala das coisas de Roraima, um livro bem antigo esse aqui, bem antigo. Algumas lendas, alguns dados geográficos, não é exatamente literatura, né? Raul Pinto, Seiva de Caimbé, isso aqui é a Igreja Matriz, isso aqui é o Rio Branco, isso aqui é alguma atividade das escolas. Raul, poesia. Torval de Magalhães, Informações Históricas, 1986. Também falando um pouco da anedotas, né? Não chegavam a ser historiadores, mas cumpriram bem o seu papel. O Arco-Íris Coloriu, Alexia Link, ilustrações de Renato Costa. Primeira obra de Alexia Link, salvo engano. Acho que foi a primeira obra mesmo. Natanael Gonçalves Vieiras, Poesia Rastros Visíveis. O senhor Natanael já morreu. Esse livro aqui, eu era jornalista do Diário de Roraima, estava tendo um concurso de literatura na escola 13 de setembro. Um rapaz escreveu um poema, foi selecionado, eu publiquei. No outro dia, o senhor Natanael ligou atrás de mim, porque eu tinha colocado o nome da poesia dele na boca de outra pessoa. Aí eu tive que explicar para ele que não havia sido eu. Tinha chegado assim. No ar, Josimar de Souza, capas 1 e 2 e 2 e 1. Tem mais uma versão dessa capa aqui? Não, são as duas versões da capa. De fralda, pano, enfim. Josimar de Souza, Sem Ficar Esperando, também de poesias e ilustrações. Quem são as ilustrações? Sidney Bacará, algo assim. Sem Ficar Esperando. Esses 4 são do mesmo autor. 4? Enigma Norte? Enigma Norte está repetido. São do José Alencar, lançado nos anos 90. Comprei e criei ele em 91. 95, Enigma Norte. Edgar Borges, feliz 1999. Versos e poesias. Alencar José Ferreira D. Agila Viva, Extremos, Aparelho Ideológico. O Alencar tinha uma banda, cara, chamada Atitude Norte alguma coisa, LN alguma coisa. Uma banda tipo punk rock, bem legal. Depois não aconteceu, acho que ele saiu da banda, ficaram só os outros caras, enfim. Os caras ficaram depois de extrema direita, essas paradas loucas. Você conhece esse moleque de Cara Gonzaga, Ayrton Vieira, falando sobre o Gonzaguinha. Os livros vão chegando. Nem todos esses livros foram adquiridos por mim, alguns eu ganhei já de outras pessoas. Coisinha assim, um livro sobre coisinhas, bichinhos e pessoinhos, Ayrton Vieira. Isso aqui é mais infantil. Voltado ao público infantil e tem um CD também. O que temos aqui? Primeiro concurso de contos contados, uma edição do governo do estado de Roraima de 1995. Concursos que havia naquela época. Segundo concurso de contos contados. Canaimé, coleção Ajuri, MEC, FAO, governo de Roraima.
Esses aqui foram recuperados do lixo e iam embora, iam ser jogados no lixo. Quem que fez esses livros, senhor? Esqueci o nome da mulher. Cadê? Ceci Brasil. Ainda são, salvo engano, a única referência de obras falando dessa maneira das lendas. Pequenos escritores, grandes talentos. Uma Escola Estadual Monteiro Lobato. Editada na Gráfica do Senado. Em 2004, pelo Mozarido Cavalcante, ex-senador do estado de Roraima. Vocais de Mitos, primeiro livro de poemas de Jorge Farias, que é músico cearense, que mora desde há muitos anos aqui em Roraima. Dança do Sino, Jorge Farias, lançado pela Cromos, também de poesias. Opa! Esse aqui é meu livro de Edgar Borges, Sem Grandes Delongas. Livro de poemas, até eu me confundi. Esse livro de microcontos e alguns que parecem poemas, por isso as pessoas falam que eu escrevo contos em vez de poemas. São microcontos, que diz aqui. Sempre que chegar ao topo do mundo, quando chegou, morreu congelado. Livro de 2011. Cá Entre Nós, resumo de fatos, poesias de Alcides Lima. E na outra, virando a página, poesias de Zigomar Maia. Uma edição do governo de Roraima, melhorando e crescendo. Isso aqui da época do Neudo Campos. Olha isso aqui, ó. Alcides e Zigomar. E aí os caras estão na ativa ainda, trabalhando com, olha, uma imagem antiga de Boa Vista, do centro de Boa Vista. Que é isso? Temos uma pessoazinha. Esse aqui é o Lago Caracaranã. Zigomar Dantas Maia e Alcides Lima. Isso aqui é super raro. Isso aqui talvez seja o único no estado de Roraima. Expressões Poéticas, edição comemorativa da Semana da Poesia. Adilson Brilhante, Loreta Emery, Lipe, Rita de Cássia, Nailson Saquarema, Aloysio Ferreira, Maurício Oliveira, Vladimir Lenin. Aloysio era o mestre Macaô, foi embora. Nailson Saquarema foi embora. O Aloysio Mestre Macaô morreu já. Loreta Emery mostrou o livro ainda há pouco. Que mais? O Adilson está vivo. E isso aqui foi uma ação que o Sesc lançou. Foi minhas folhas soltas. E aí... Adilson Brilhante. Aqui. Datilografadas ainda. Datilografadas, um poema e uma biografia. Poemas e uma biografia. Isso aqui o Sesc Roraima não tem. Eu tenho. Sinto-me poderoso às vezes. Ensaio poético ilustrado, Partículas, do Bar, que é o bordelista que eu acabei de mostrar um monte de obras dele. Isso aqui foi um presente da Soninha, porque eu fui no lançamento, demorou para acontecer, eu vim embora e ela ficou, eu vou te dar depois então. E eu tenho o ensaio poético ilustrado do Bar. E quando isso aqui? 2007. José Vilela, Moama, fala de amor, sertão, Peixe Lavrado, novela, romance. O Profeta da Irreverência, José Vilela também. Livro de poesias, Jaime Brasil, não, muito bom esse livro, muito bom. Me inspirou muito, o seu jeito de escrever me inspirou a fazer vários poemas. São poesias sem título. Esse aqui foi o primeiro livro dele, depois teve mais um, salvo engano, esse eu não tenho, e são bem poucas as cópias. Ivonísio, parceiro de curso de jornalismo, são artigos, Roraima Contemporâneo. Artigos, não chega a ser literatura, mas é um material bem bacana também. Boa Vista, 1953, Uma Aventura, Alcides de Oliveira, livraço. Fala de como era Boa Vista nos anos 50, fala da chegada dele. Ele não chegou a lançar esse livro aqui. Seu Alcides, Mestre Lau. E aqui o Seu Alcides vai contando da vida dele, como ele chegou, de onde ele veio,
como fala de chegada de presidente, da ida dele ao garimpo. Bem bacana, bem bacana. Aqui dá pra ter um panorama do que era Boa Vista nos anos 50. Literatura de cordel, O Guerreiro Juventino e o Filho da Escuridão. Francilira Alves é um poeta cego aqui de Boa Vista. Foi lançado esse livro, foi lançado esse ano sobre, digamos, curadoria, a coordenação do Lindomar Bá. Lindomar Bá, o moço aqui dos ensaios poéticos ilustrados. E aí vamos seguindo, né? Deixa eu mexer nesse negócio aqui. Outro livro de Bruno Cláudio Garmatz, Conversando com Guilhermo, dos anos 2000 e pouco. 2001. Esse livro tem prefácio meu. Cadê meu prefácio? Bem pequenininho, bem pequenininho. 2001, imagina. Eu achava que sabia escrever em 2001. Mas tá aí, prefácio curto. Esse aqui era a edição do meu avô. Eu não sei cadê a minha edição desse livro. Bruno Cláudio Garmatz, Escolhas Erradas. Bruno escreve sempre romances. O lance dele é escrever romance. Aqui é legal. Francisco Alves, Poemas Urbanoides, poesia. Ruídos Noturnos e Poemas do Esquecimento Vivo, capa 1 e capa 2, só que com a mudança aqui de nome. Ruídos Noturnos ou Pequenas Putarias Literárias. Houve mudança de capa. No material, o conteúdo ficou igual, pelo que eu pude conferir. Eu nem sabia, olha o Francisco, eu nem sabia que tinha lançado 2 capas. E um dia desses arrumando aqui, eu pensei, meu Deus, são 2 capas do mesmo livro, eu estou ficando louco. Estação das Aves, Irlanda Andrade Vieira, uma poeta que morou... Bom, ela estava aqui nos anos 98, 99... E esse livro aqui eu adquiri naquela época, quando eu comecei a trabalhar com jornalismo. Não sei se ela continua aqui. É isso, 98, 99. Mais um livro do Francisco, né? Fotografias desmemoriadas de mim, de ti, de outrem. Só que esse aqui é um livro de contos. Esse livro aqui tem alguns prêmios que eu esqueci agora. Quais são? Navegando nas Trevas, Joaquim Miguel Rodrigues, Em Busca da Luz. Joaquim Miguel Rodrigues é meu padrinho. E eu não conhecia meu padrinho, quer dizer, a minha memória dele era a memória de quando era garotinho, pequenininho, bebezinho. E aí ele passou muitos anos fora, um dia eu estava fazendo um sarau, ele apareceu. E no final, conversando sobre as pessoas antigas, chegamos no nome do meu avô. E aí eu, Billy Roy, seu Edgar Borges Ferreira, ali na Billy Roy, meu padrinho. Foi aquela surpresa. Lamentavelmente, nessa noite nós tivemos que sair voados de casa, do sarau, porque minha enteada estava com problemas de saúde. Nunca mais o vi. Machucou esse livro bem. Esse sujeito aqui, Carlos Saraiva, é um poeta que mora aqui, trabalhou aqui nos anos 90, até os anos, comecinho dos anos 2000. É um cara espetacular. É um paulista. E aí ele entra nessa categoria, né? Entra na categoria de poetas de Roraima porque moraram aqui. Não exatamente porque são... Enfim, desafio do papel em branco, engatinho, corro ou manco. O Saraiva trabalha muito com as brincadeiras, com as palavras. E aí, há 2, 3 anos, ele lançou seu segundo livro, O Imortal ou O Decaído. Né? Você consegue ler ele... Cadê? Você consegue lê-lo assim e consegue lê-lo assim, virado. Se houver alguém de São Paulo, recomendo que comprem esse livro. É muito legal. Foi pela editora Córrego. As 2 obras do Saraiva. Deixa eu mexer nesse negocinho de novo aqui pra ver o que acontece. Aí agora eu vou ficar de frente para ele. Tomara que não erre a localização. Aqui mais um livro. 2 livros da Alexia. Alexia Link. Um ou outro. Alexia Link. Tango da Massa. Alexia Link não assina mais como Alexia Link. Agora ela é Alexia Braga. Não trabalha. Nesse momento ela não está mais trabalhando com literatura. Essas artes aqui são do Tana Halu.
Nosso brother, trabalhou muitos anos com a gente no coletivo. Olha aqui o Tano. Novinho ainda. Esse aqui é Alex. Aqui é um pouco do making off dos trabalhos. E esse aqui são ilustrações do Clênio Borges. Já é outra pegada ilustrativa. Olha aqui a Alexia, bonitinha. Lindinha. A Alexia agora trabalha com questões mais, digamos, metafísicas. Não consigo explicar muito bem o que ela faz, mas é bem legal. Anjo Rebelde, poesias, Amilcar Sérgio Júnior, poemas de... Amilcar é um cara que a gente estudou juntos, começou a trabalhar na mesma época. Ele lançou esse livro, olha aqui. Amilcar Sérgio. Nasceu em 73, foi professor até 98. E esse livro é de 2011. Tá, me disse que prepara um livro de crônicas agora. Jaider Isbel, Terreiro de Macunaíma, Mitos, Lendas, Histórias e Vivências. Esse foi o primeiro livro do Jaider, 2012. 2012 e agora ele se prepara para... Agora ele está mais focado na parte das artes visuais. Mitos, Lendas, Histórias e Vivências é um livro que tem a alma e o coração de Roraima. Desculpe. Jaider Isbel, tardes de agosto, manhãs de setembro, noites de outubro. O Jaider é o objeto de estudo da minha colega de mestrado, Vanessa Brandão. Apaixonada pela obra, pela narrativa do Jaider. João Euclides Junques, Aventuras de um Desconhecido, um livro de crônicas do João Euclides, crônicas que falam da vida dele aqui, da vida dele no sul, enfim, lá no Rio Grande. Marcela Marques Monteiro, Inhã, uma aventura amazônica. Uma jovem da Flórida que vem passar na Amazônia, planeja escalar o Monte Roraima. Cadê? Edgar Borges, 2013. Cadê a Marcela? Olha a Marcela bem aqui. Cheia das tatuas, né, Marcela? Por Amor a Por Vício, Rodrigo Mebes. Livro de poesias. Livro de quando, meu Deus? Não assinou a data. Um livro bem legal. Ué, de novo aqui. Tô tentando me vender para vocês. Deixa eu ver quem reconhece aqui, meu Deus. Gilvão, Ricardo, Jéssica. São colegas. Aldenor. Jéssica Nascimento. Essa coleção Retalhos teve 3 edições. E aí você mandava o texto. Depois era publicado. Edições 1, 2 e 3. Era um trabalho coordenado pelo Haroldo Pinheiro, se eu não me engano. Esse aqui é de 2010. Haroldo Pinheiro, isso. Organização Haroldo Pinheiro. Vidas e Veias, Valver Aguiar. Esse aqui é um livro dos anos 90, salvo engano. Os anos 90. Esse aqui é outro livro desses que não se encontram em cada esquina. Gualdério, primeiro livro do Edson Iroquês Daniel Velho, ou seu Gualdério, como eu chamo ele, um livro de poesias gaúchas, poesias nativistas, poesias longas. Pense no homem que tem um vozeirão, esse aqui. Vozeirão. Super premiado ele como recitador nesses concursos dos CTGs da vida. E aí o seu Gualdério fez esse aqui também com o João Euclides Junques, Caminhando sobre os Sonhos, Romances da Vida Real. Mais histórias. João Mineiro. O João Euclides era jogador de futebol em Roraima. Outro livro deles dois, Grito de Alerta, do Edson Iroquês e João Euclides. E aqui mostra as outras 2 obras deles. Aqui
temos aqui Reminiscências de um Moribundo, Carlos Borges, professor da Universidade Federal de Roraima, Universidade Estadual de Roraima, não é meu parente. Reminiscências de um Moribundo, Com as Mãos para o Céu, uma história para nunca esquecer, Mirocem Leandro. O Mirocem escrevia na Folha antigamente, não sei o que aconteceu com ele. Há muitos anos não ouço falar dele. Mirocem Leandro, A Borboleta da Luz. Adria Mendonça, Poemas à Flor da Pele e da Alma. De quando esse livro? Não fala. Aqui. Dicionário de Roraimês, do Júnior Brasil. Deixa eu correr isso aqui mais pra cá. Júnior Brasil. São um dicionário com termos que a gente usa aqui no estado de Roraima. Tipo marmota, que é gracejar, gracejo, palhaçada. Maruim, tipo de mosquito, quase microscópico, que tem um ferrão violentíssimo. E aí tem algumas ilustrações também. Me perdi. Tá, aí o Júnior Brasil também tem essa obra aqui, que é uma publicação de um trabalho de conclusão de curso dele. Não é uma obra literária. A construção da realidade macuxi segundo a mídia. Roberta Cruz, Um Tom para a Poesia, livro de haikais ou micropoemas. Haikais, né? Diverso livro, um haikais mais abrasileirado. Se é poeta, quem me garante melhor são apenas poemas. Foi você a única coisa que, entre as pequenas coisas, sumiu depois da arrumação do quarto. Coisas que diria se fosse um poeta, do jornalista J.R. Rodrigues, 2009 ou 2019? 2009 esse livro aqui. Exatamente. Coisas que diria se fosse um poeta, ou mais um livro meu. Meu nome é Cecília, Vivências com a Síndrome de Down. Cecília é a filha da Maria de Fátima de Campos Costa, que é uma menina que também trabalha como cantora. E lançou esse livro há uns 4, 5 anos já, se eu não me engano. 2012, faz 7 anos já. Meu nome é Cecília. Encontro com o Passado, escrito pela falecida Maria Luísa Vieira Campos. Foi uma senhora que foi deputada estadual, coordenou um centro de artesanato em Roraima. O livro é lançado em 3 colunas, como se fosse um tipo de jornal. Perilago, grande construtor de pontes, bem diagramado no estilo jornal. Joaquim Tomé de Portugal para Roraima. Esse aqui é um presente da minha avó. A autora, através de artigos publicados, conta com detalhes momentos importantes da vida de cidadãos de Roraima. Boa Vista, 1950. Uma história que quero contar, de Valmir Pimentel. Já essa é uma parada mais memorialística mesmo, né? Acho super importante, me amarro nesse tipo de literatura. Aqui, o local onde foi fundado Roraima. Ponto de jipe no centro. Esse prédio existe até hoje. Fica na Avenida Getúlio Vargas, esquina com o Banco Bradesco. Aqui tem um banco aqui. Isso aqui o que existe ao redor não foi totalmente modificado. Olha aquela foto que estava lá no livro do Raul Pinto, do Seiva. Aqui temos 2 obras clássicas dele aqui em Rufino. Poeta de Água Doce, 1995. E temos também um livro de poemas chamado Poemas. Esfarrapado parece um deus ou espantado. Editora Bezerra de Menezes. Temos aqui também uma obra de Cristina Wapichana, A Boca da Noite, ilustrações de Graça Lima. Acho que foi esse livro que ganhou o Jabuti ano passado, se não me engano. A Boca da Noite. Foi Os Sapatos Trocados, não lembro nesse momento. Cristina Wapichana, Sapatos Trocados. Como o tatu ganhou suas grandes garras. O Cristino morava aqui, ele foi embora para o Rio, depois foi embora para São Paulo, onde está estabelecido. E ele me disse que deveria ter ido desde o começo para São Paulo, porque é lá que acontecem as paradas para ele.
O Sopro da Vida, Putakari Kakihari Kakikari. Uma história para colorir de Kamudang Wapichana. O Kamudang é como o nome diz, é um indígena da etnia Wapichana, só que ele há muitos anos foi embora para Brasília. E lá ele publicou esse livro. Uma história bem legal. E aí tem essa parte para as pessoas colorirem, para as crianças colorirem, né? Olha, eu devo comentar, eu li esse livro recentemente, quando ele veio lançá-lo aqui. O final é bem interessante. E é da editora Expressão Popular. Esse livro aqui é de uma menina. Vou abrir aqui porque eu não sei o nome de cabeça. É um livro, digamos, livro objeto, né? Elzia Bello. Não é uma pessoa que anda pelos meios literários. Lançou o livro, foi embora. Foi embora assim, da vida de não ter esse hábito. Uma proposta bem interessante. Vem, resgata minha alma que insone vagueia pela noite escura. Vem, desperta o desejo que dorme alheio à dor. Vem, encarcera o tempo que rouba o vigor da minha carne. Vem, espero. Como se fossem postais. Deixei ele aqui em cima. Relincho de Potro, poesia nativista, Ricardo Ribeiro Silveira. Poesia nativista. Esse livro aqui, se não me engano, ele foi ajudado a editar também pelo edição Iroquês Galdério, salvo engano, tenho certeza. Deficiente rompe barreiras, um relato de vida de uma pessoa especial. É um livro do Tiago, uma cortesia. Tiago Gomes Pinto. O Beijo da Dependência Química, Darkson Mota. Aqui o Darkson meio que relata a sua experiência de quando ele usava drogas. Histórias de redação, 20 anos de jornalismo na terra de Macunaíma, de Francisco Esperidião. Seu Esperidião, como eu chamo ele. Jornal de Roraima, Diário de Roraima. Trabalhei no Diário de Roraima. A Boa e Bela Sorte de uma Vida Roraimense, Odir Lucas. Poesias com crônicas misturadas. E aqui a parada é mais, digamos, técnica, digamos assim. Aí eu vou passar bem rápido. Informações históricas do Val de Magalhães. A gente viu lá atrás uma edição anterior. Vamos governar Roraima. Luiz Gonzaga Nobile, um senhor que nos anos 90 tentou se candidatar e publicava artigos na Folha de Boa Vista, dizendo como ele queria governar Roraima, mas não conseguiu muitos votos. Elementos da iconografia de Roraima. Esse livro é bem legal, porque foi uma tentativa do Sebrae de trabalhar com os artesãos. Tá colando o livro. E aí saíram as primeiras iconografias. Que seria super coladinho. Demonstrava como trabalhar, enfim. Deixa eu ver aqui. Muitas pessoas depois pegaram essas imagens e conseguiram fazer trabalhos artesanais mesmo. Panorama fotográfico, urbanístico e arquitetônico de Boa Vista, J. Pavani, Gutenberg e Moura. É um trabalho de pesquisa que mostrava fotografias, arquiteturas, locais, monumentos, enfim. Bem interessante também. João Batista Fagundes foi um deputado, se não me engano, lançou esse livro aqui. Deputado do Tempo do Território Federal de Roraima. Esse livro aqui é um livro antigo que foi organizado pelo Maurício e pela Andréa Casanova Maia, Maurício Zoen, da Universidade Federal de Roraima, e ele republica um livro que foi lançado no século passado. Esse livro está disponível na internet. É só vocês digitarem esse nome, Vale do Rio Branco, digita o nome do Maurício e dá para baixar ele em PDF.
Artigos, Amazonas Brasil, o senhor que ali era conselheiro, se não me engano, do Tribunal de Contas, ou desembargador. Embere Freitas, Administração da Justiça em Roraima, Textos e Debates, é um livro. Migrantes e Migrações em Boa Vista, bairro Senador Hélio Campos, Serra do Sol, fala sobre migrações. Professora Carla Monteiro e Raimunda Gomes. A Carla é da Universidade Federal, não sei quem é a outra. Deixa eu mexer aqui na iluminação. Mexer aqui na iluminação para facilitar. Gussen de Miranda, Forte São Joaquim e do Rio Branco. Direito de Conquista. Fala do Forte Rio Branco, que é um forte que fica ali no, digamos, onde se encontram os rios Uraricoera e Itacutu. Foi o forte que foi construído pelo Império para tentar, olha aqui o mapa, para tentar segurar as entradas dos espanhóis, ingleses, franceses, enfim. E aqui nasce o Rio Branco. Fica bem perto de Boa Vista. Textos e Debates. Textos e Debates era uma revista da Universidade Federal de Roraima. Solos e Savanas de Roraima. Tudo material técnico a partir de agora. Experiência Amazônica dos Índios Urbanos de Boa Vista, do professor Reginaldo Gomes. Normandia, o município e os pioneiros do Baixo Rio Maú. A festa da Nossa Senhora do Carmo Boa Vista, do Valdeilton Francisco da Silva. Peraí, esse aqui é da Maria Otília e Lima Rosas e do Amário Douglas Nogueira. Boa Vista, da Intendência à Câmara Municipal, também da Amazonas Brasil. Amazonas tinha várias publicações. Cadê? Opa, tá dando brilho. Turismo com Alternativa. Esse aqui é um livro. Esse aqui é a monografia de fim de TCC de fim de curso de uma jornalista que transformou em livro, falando de como os Pemons trabalhavam o turismo lá na Gran Sabana, na Venezuela. Embere Freitas, Geografia e História de Roraima. Isso aqui é um folheto turístico. Isso aqui é um folheto de campanha que eu guardei porque achei interessante salvar esse material. Mas não tem nada de literatura aqui, só política. Constituição, um folheto turístico, deve ter alguma coisa que me interessa aqui, que esse material eu só guardava quando tinha algo interessante. Ou talvez só para memória. Monte Roraima, Morada de Macunaíma, livro de fotografias. Deixa eu puxar esse aqui. Esse aqui, Panorama Cultural de Roraima, é um livro de artigos sobre a cultura nos municípios de Roraima. Tem um texto no qual eu sou um dos coautores, fala sobre o município de Alto Alegre, e foi escrito por mim. O que mais? Essa foto é da jornalista Lairinha. Celijane, Chloé, Edgar, Gerson e Leila Adriana, que é minha orientadora no mestrado. Aí a gente rodou, fez um artigo, enfim. Quanta coisa. Gussen de Miranda, Amazônia, Globalização Econômica e Cultural, a influência portuguesa, elementos históricos. O que mais que tem aqui? Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, Igreja Catedral Cristo Redentor, publicações da Prefeitura em parceria com a Diocese, e aqui em parceria com o Sebrae, e aqui em parceria com a Assembleia. Um desses aqui eu trabalhei como revisor, acho que foi nesse aqui. Igreja Matriz Nossa Senhora do Carmo, no tempo que eu trabalhava na Prefeitura. São obras que não são fáceis de encontrar, são bem difíceis. Bom, deixa eu mostrar esse aqui por último. Cadê? Esse aqui é um livro dos anos 90, do Amazonas Brasil. Como vocês podem ver, é enorme. Berço Histórico Boa Vista. Basicamente são fotografias e textos curtinhos falando das famílias tradicionais, do que seria a origem do... Deixa eu afastar mais isso aqui, que aí dá pra mostrar.
Fala de pontos de Roraima, de Boa Vista, aliás, das famílias, dos fundadores, da cidade, chamados de pioneiros, né? A narrativa dos vencedores é essa, são os pioneiros, não havia nada aqui. Colônia Paraibana, parteiros e benzedeiras. Senhor, é muito livro, é muito livro. E para fechar, cartografia social da Amazônia, Capoeira em Boa Vista, Capoeira em Boa Vista. Deslocamento de mulheres indígenas da Guiana, enfrentando preconceitos e valorizando os conhecimentos tradicionais. Isso aqui não é de Roraima, mas como falo do coletivo, eu deixei ele aqui. Foi um ano em que a gente, pelo coletivo Caimbé, ganhou um prêmio da CUFA, Central Única das Favelas, pelo projeto Caminhada Arte e Literatura, do nosso projeto. Olha aqui o Tanahalu. Isso aqui foi numa terra indígena ao norte de Roraima. Então é isso, gente. Um vídeo longuíssimo que mostra um pouco da minha coleção de livros de Roraima, dos autores de Roraima. Não estão todos, tem livros aqui que sumiram, senti falta de vários livros. E aí, bom, depois os meus planos são fazer um material mostrando essa coleção de quadrinhos aqui, que vai ser bem mais rápido, porque, enfim, a quantidade é menor. Então tá, muito obrigado a quem assistiu, obrigado a quem se interessou. Compartilha, dá like, faz todo aquele processo, ativa o sininho e fica acompanhando aí. Haverá novas edições, novas publicações, agora com mais regularidade. É um projeto que eu estou me colocando de ser mais regular nas publicações, tanto falando de coleções, como lendo contos, lendo poesia, como, enfim, falando da cultura, da vida de Roraima. Beleza? Um abraço e valeu, gente. Obrigado. Beijos a todos e a todas.